Aleluia, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Culto de quinta-feira, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus. Você é muito bem-vindo aqui, em nome de Jesus, para nos acompanhar nessa live, para meditar conosco nessa palavra, para que nós possamos fazer o culto, cultuar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, falar a palavra dEle e lembrar que o Senhor Jesus Cristo entregou sua vida na cruz por todos nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. Ele te comprou com o sangue carmesim, o sangue dele, aleluia, e o Santo dos Santos abriu para todos nós. Então essa noite nós estaremos meditando na palavra do Senhor, estaremos no nosso tema de hoje, que é as águas vivas, aleluia, glória a Deus. Nós somos um divisor de águas na vida, na mão do Senhor. Então você é muito bem-vindo e nós possamos meditar na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração para dar início em nome de Jesus, pedir permissão ao Senhor, nosso Deus, aleluia, porque a noiva é do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, aleluia. Estamos aqui, Senhor, para pregar a tua palavra, com muito temor e tremor. Senhor, eu sou o menor de todos aqui, Senhor, para que eu leve a palavra aos teus filhos, revelada pelo Espírito Santo, para que venha tocar no coração de cada um deles, aonde eles estiverem, em qualquer lugar desse mundo, em qualquer situação, que eles sejam tocados pela tua palavra, transformados, curados e libertos pelo poder do Senhor. Eu peço, Senhor, nessa noite, te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos já meditar na palavra do Senhor, em Salmos, para a introdução, Salmos 124, Salmos capítulo 124, a partir do versículo 1 ao versículo 8, para a introdução do culto dessa noite. Em nome de Jesus, você pega a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo para nós estarmos meditando junto em Salmos 124, aleluia. Depois nós iremos para a palavra oficial, glória a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso... Aí, agora ficou bom. Não dá quase para ouvir, né? Aí. Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos ler todos juntos então? Deus nosso protetor e libertador, cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que me esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. O Senhor é o nosso protetor, aleluia, glória a Deus. E você viu o que ele falou das águas, né? Senão nós teríamos submergido nas águas, se não fosse as mãos do Senhor, para que Ele venha nos salvar. Passando no torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Para nós irmos para a palavra do Senhor dessa noite, eu quero que você já esteja conosco agora, aleluia, interaja conosco nessa noite, aleluia. Obrigado, pastora, glória a Deus. A pastora é professora aqui do lado, professora de português, então ela tem todo o direito de corrigir em nome de Jesus. Vamos, irmãos, em Gênesis capítulo 1, para depois nós irmos para a palavra do Senhor, aleluia.
Nós vamos falar hoje das águas vivas, glória a Deus, e já inicia aqui na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, já inicia aqui tudo que vai acontecer, e tudo que aconteceu, e tudo que o Senhor fez, o Deus, o Criador, nos entregou, aleluia, aqui já em Gênesis, que é a criação, aleluia. Diz assim, a criação dos céus e da terra e de tudo que nele há, aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo pairava sobre as águas, aleluia. Então, já aqui na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, já está dando uma ênfase, já está dando uma prioridade, uma primícia para as águas. O Espírito Santo já estava preparando as águas para que nós pudéssemos ser divisores de águas, aleluia, aqui na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor agora. João capítulo 4, em nome de Jesus Cristo, do versículo 1 ao versículo 30. João capítulo 4, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus o encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Glória a Deus. Para nós sabermos o que Jesus falou a respeito das águas, a respeito da água, a respeito daquela água, aleluia, que mata a sede, água viva, a água que mata a sede por toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então em nome de Jesus. Glória a Deus. A mulher de Samaria. Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos, aleluia, ninguém gostava de Samaria, aleluia, pela incredulidade, pelos deuses falsos, né? Versículo 5: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Aleluia. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, que quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Aleluia. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eita Deus! Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá.
Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia. Até aqui vamos meditar nesse versículo do 1 ao 18 aqui, em nome de Jesus. O encontro de Jesus com a samaritana, aleluia, no poço de Jacó. Glória a Deus. Os judeus não tinham afinidade com os samaritanos. Os judeus não gostavam dos samaritanos, não se misturavam com os samaritanos. Para eles, os samaritanos eram pecadores, eram ímpios, aleluia, que adoravam outros deuses, né? Então, Jesus veio para eliminar esse problema, como fez com o encontro com Paulo, para levantar Paulo, para poder pregar para os gentios, porque os judeus não queriam saber também dos gentios, era eles se circuncidavam, e a circuncidação que fazia com que eles iam ser salvos, aleluia. Então, tudo isso, Jesus desceu à terra para poder mostrar para você e para mim, aleluia, e para os seus discípulos, que realmente não podia deixar de pregar o Evangelho para as pessoas que necessitam e precisam, aleluia. Então, Jesus, ele veio para mostrar, e nessa caminhada dele, de pregar o Evangelho, na missão dele, de levar o Evangelho de cidade em cidade, ele vai para Samaria, aleluia. E quando passa em Samaria, ele vai até o poço, aleluia. Com certeza ele, como é onisciente, onipresente, onipotente, ele foi para se encontrar com a samaritana. Samaritana que era para ser usada, aleluia. Se você tem uma ideia, Jesus perdoou aquela mulher pecadora, aquela mulher que foi encontrada em adultério, e os homens queriam apedrejá-la, mas ele falou: atire uma pedra quem tiver um pecado. Ninguém atirou a pedra, e ele também falou para ela: eu não também te condeno, mas vais e não peques mais. Então Jesus veio para perdoar, Jesus veio para trazer, para que você possa se arrepender e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, aleluia. Então ele não fazia acepção de pessoa, Jesus veio para não fazer acepção de pessoa, e nós muitas vezes fazemos acepção de pessoas, pelo nosso orgulho, pela prepotência, o que nós somos ambiciosos, e acabamos fazendo acepção de pessoas, aleluia. Mas ele está mostrando aqui com a mulher samaritana que não era necessário isso, pois ele foi ao poço sozinho. Ele tinha os seus discípulos que estavam caminhando com ele, mas ele mandou os seus discípulos fazer compra lá na cidade, porque existia um propósito, um plano para encontrar com a mulher samaritana que ia ser usada, aleluia. Então Jesus queria mostrar, e mostra para todos nós, que ele usa aquilo que é louco, aquilo que é loucura para nós, aquilo que não aceitamos, mas ele levanta essas pessoas que possa mostrar para todos nós, para não fazer acepção de ninguém. Todo mundo tem uma chance, todo mundo pode se arrepender dos seus pecados, todo mundo tem uma chance. Então ele veio para isso, aleluia. Então, se nós vemos na palavra do Senhor várias passagens que ele fez, inclusive milagres, que ele falou: vai e não peques mais, não faça, falou para o paralítico, não faça coisa pior para que não te aconteça coisa pior, não peque mais para não acontecer coisa pior para você, aleluia. Quando se encontra no templo da Formosa com aquele paralítico, aleluia. Então, ex-paralítico, né? Claro, sem dúvida. E a mulher samaritana estava no poço,
E aquele local é aquela hora que só ela ia na parte da tarde, porque ela não gostaria de manhã, pela manhã, porque ele encontrava com as outras mulheres, e as outras mulheres, aleluia, acusavam, falavam dela, não queria ficar junto com ela, porque ela é pecadora. Ela vendia o corpo dela. Então, nesse momento que Jesus está lá, que ela aparece, ele pede água para ela. Ele pede o que para ela? Água. Água. E desde o princípio que nós estamos estudando hoje, que nós estamos vendo hoje a palavra do Senhor, desde o princípio lá em Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E nós precisamos da água. E você precisa da água. E o propósito de Jesus era encontrar com ela justamente ela pegando água, para que ela pudesse ser purificada. Com a palavra que Jesus ia lançar sobre ela, o comando. Então, se nós queremos ser transformados, queremos alcançar o amor na plenitude de Deus, nós temos que realmente meditar na palavra, andar com a palavra, aprender a palavra, praticar a palavra, fazer a vontade do Senhor através da palavra. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Deus? Quer conhecer o Rei do Senhor? Está tudo aqui na palavra. Você quer ter uma afinidade, você quer estar junto com o Espírito Santo, que faz já morar em você, conhecer Ele, deixar Ele trabalhar na sua vida? Palavra de Deus, aleluia. É assim que funciona. Agora nós temos ouvido tanta palavra, tanta pregação, tanta Bíblia que já tem para tudo que é lugar. É o livro que mais é traduzido e mais vendido no mundo inteiro, a Bíblia Sagrada, que nós deixamos de lado. Na verdade, você que é crente, você tinha que estar a palavra do Senhor na ponta da língua. Aleluia. Não é decorar não, irmãos. Não é decorar a palavra não. Aleluia. É você ler e viver ela, praticar ela. É isso. E hoje nós vamos aprender o que Jesus fez para que essa mulher pudesse ouvir a palavra e praticar a palavra no mesmo instante. Ela nem conhecia a palavra, ela nem estava nem aí. Completamente, uma mulher assim, completamente do mundão, que vinha em pecado, tanto é que ela tinha 5 maridos. E aí? Foi passando. E o último, Jesus até falou para ela: esse não é o seu marido. Vivia com um então. E ao sentar no poço, Jesus, ela aparece para retirar água. E ele pede água para ela. Ela percebeu que ele era judeu. Falou: os judeus não se dão os samaritanos, por que você está pedindo água para mim? Foi assim que ela já foi atacando ele. Ele com muita calma. Irmão, sempre que o diabo vir te atacar, ou alguém vir te atacar, você tem que estar com muita calma. Tem que estar tranquilo. Tem que estar sossegado. Você tem que ter fé quem é que está com você, para que você possa transmitir para aquela pessoa que vem atacar você. E ela atacou ele de repente. Você não tem como você tirar a água, nós não podemos conversar, não podemos se dar com vocês não querem se dar conosco. Vocês são judeus? Pois Jesus, com muita calma, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, e tu lhe pedirás a ele, e te daria água viva. Foi aqui que Jesus tocou nela, mas a princípio ela ainda levou a brincadeira. A princípio ela não creu, como você também, como eu, aleluia, não cria antes, mas agora que nós somos crentes, nós cremos. Daria água viva. Que água viva é essa? Não é aquela água que está no mar lá, que você entra no mar, queima você, aquilo lá chama de água viva também, né? Mas é uma água que você bebe, nunca mais você esquece, se é purificado, transformado, muda a sua vida.
É essa água que Jesus está falando. Quem vai dar dessa água para você, se você soubesse, aleluia. E ela, para replicar, aleluia, como muitos também replicam com a sua pregação, como muitos também começam a caçoar, como muitos não estão acreditando quando nós pregamos, ensinamos, aleluia, ela diz assim, né? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Quer dizer, ou ela falar dessa forma, estava se comparando com Jacó, mas porque ele deu o poço, aleluia. Então, muitas das pessoas querem ir para a igreja procurar chave de carro, chave de casa, um bom emprego, aleluia, até um casamento. Então, muitos vêm na igreja nos dias de hoje por interesse, porque tem algumas igrejas que estão pregando a respeito disso aí, né? A respeito de você ir buscar só a prosperidade. Então o povo está contaminado, o povo está achando que coisas que ele pode pegar, que ele pode colocar em sua casa como muleto, e aquilo ali vai trazer para ele, né? Vai trazer para ele uma mudança, uma transformação. Ele vai ganhar um bom salário, ele vai ganhar uma chave de carro, uma chave de casa, né? Sem ler a palavra, sem estar dentro da palavra, sem estar com Deus Todo-Poderoso, né? Então isso é enganação, não é verdade? Você receber uma caneta, você receber um pedaço de pano, você fazer uma campanha de 7 dias, né? O sabonete do descarrego, o sol grosso, para você jogar não sei aonde, isso aí tudo, meu irmão, não adianta. É Jesus Cristo que adianta, é o Deus Todo-Poderoso, é a palavra do Senhor. Então o que ele estava querendo explicar para ela, e que ela colocou ele na parede, falando, você por acaso é maior que Jacó? Ela não sabia com quem ela estava falando, aleluia. Então no versículo 13, Jesus afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. E é verdade, você bebe da água comum, você torna a ter sede, aleluia. Agora, se você beber da água que o Espírito Santo pairou lá em Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Se você beber dessa água, transforma a sua vida, aleluia. Versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, aleluia. Você já bebeu dessa água? Da água de Jesus? Ou você só bebe essa água comum? Da Sabesp lá do Brasil? Ou a água aqui do Japão? Você já bebeu dessa água de Jesus? É isso que ele está dizendo, é isso que ele quer que nós façamos. Você se lembra quando ele foi pregado na cruz? Aleluia, que ele estava sofrendo na cruz, e aí olha que ele entregou o Espírito para Deus, para não, porque lá em Isaías diz que não ia quebrar um osso dele, porque os judeus, para que tivesse confirmação que a pessoa que foi crucificada estava morto, quebrava-se o osso, o joelho. Só que chegou em Jesus, eles não fizeram isso, mas espetaram o lado dele com uma lança, e saiu o que? Sangue e água, aleluia. É dessa água que nós estamos falando. Você já bebeu da água dele? O Espírito Santo, por que o Espírito Santo é mencionado como água e fogo? Como pomba,
Por que será? Tem muito a ver, né? Por que você, o primeiro batismo do Senhor, é o batismo nas águas? Para se tornar uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e você se torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E aí? Por que será? Você já parou para pensar, parou para analisar que você é um divisor de águas, que você faz parte da água, 70% do seu corpo é água? Você já parou para pensar? Não é aquela água, deixa eu explicar uma coisa para você, não é aquele copinho de água que eles abençoam nas certas igrejas e dá para você beber, que vai mudar a sua vida, ou você vai levar água para casa, e se você der tanto, né, você vai participar com a oferta de tanto, levar o copinho de água lá, né, água, né? Não vai resolver nada, meu irmão. O que vai resolver é a palavra do Senhor, você crer e ter fé. Aí isso vai resolver. E olha o que resolveu para a samaritana aqui, aleluia. Ele está falando que nunca mais terá água e vai jorrar para a sua vida eterna. Fonte a jorrar, aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Aleluia. Quando ela falou isso aí, ele já estava zombando dele. Ele já estava assim como algum zombo, né? Da igreja, do pastor, do crente. Não quer ser crente porque acha que vai ser barata de igreja, né? Então, aqui não. Aqui quando ela falou, ela estava já tipo zombando dele, não acreditando. Mas aí ele atingiu na ferida dela, no mais íntimo dela, aonde ela não queria ouvir de ninguém, ela ouviu a verdade naquele momento. E muitas vezes um evangelismo que nós chegamos em você, ou vamos conversar com você, vamos fazer uma oração com você, o Espírito Santo vai revelar para nós vamos falar para você, e você vai se prostrar perante o Senhor, aceitar Ele como único e salvador de sua vida. Às vezes numa pregação você se converte, uma palavra que você lê na Bíblia você se converte. Comigo foi assim, aleluia. Quando Jesus me separou para um lugar único, pela dor, eu me converti dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada, eu me converti, aleluia. Faz 22 anos, mas foi assim que nem um flash, que nem Paulo recebeu no meio do caminho, que se converteu também, se transformou. Foi a mesma coisa comigo. Só precisou 60 dias, só precisou 60 dias, separado num lugar, só eu e Deus, aleluia. Então, aqui, quando ela disse para ele a respeito disso, versículo 16, olha o que Jesus falou. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aleluia. Você pode ver que não tinha nada a ver, mas mexeu na ferida dela. O que ela não gostaria de encontrar com as mulheres de manhã, porque as mulheres também acusavam ela, cutucavam ela, não ficava perto dela. Então aqui Jesus já tocou na ferida dela. Vai e chama seu marido e vem cá. Ao que ele respondeu à mulher, aquele respondeu à mulher: não tenho marido. Aleluia. Então ela estava o quê? Mentindo também, né? Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então atingiu, tocou no fundo do coração dela, e ela se transformou. Vamos continuar lendo. A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Aleluia.
Ela falou para ele, porque ele revelou. E você pode receber uma revelação através da palavra do Senhor, através da oração que você fizer, através do momento que você estiver passando por maior dificuldade da sua vida, talvez pela dor, talvez por um leito do hospital, talvez em algum momento que você não queria passar e você está passando, mas quando você clama ao Senhor, o Senhor te visita, você pode ser transformado. Aleluia. Pela palavra, pela uma conversa com um irmão, um crente, desse que você aceite, né? Você pode ser transformado, como muitos acontece. Às vezes você está precisando tanto ficar sozinho para conversar com Deus, mas você às vezes tem até receio e tem medo, porque quem põe esse medo em você é o Satanás. Quem põe esse medo e receio em você é o Satanás. Te enfraquece no momento que você mais precisa ter um encontro com Jesus, aleluia, sem compromisso. Ter um encontro com Jesus sem compromisso, e você não consegue, porque Satanás não deixa. Então, quando nós recebemos alguma visão ou algum toque, no momento que nós mais precisamos, nós temos que dar o nosso passo. Jesus não vai entrar na sua vida, na sua casa, se você não abrir a porta. Ele está batendo na porta, se você abrir, vai cear com você. Aí vai mudar. No caminho de Emaús, no caminho de Emaús, aleluia, vinha dois discípulos que tinham vindo lá de Jerusalém, e já tinha acontecido a crucificação, e Jesus já tinha ressuscitado. Eles iam caminhando, aleluia, e Jesus em espírito entrou no meio deles e perguntou: o que vocês estão conversando? Você não está sabendo de nada? Você não sabe o que aconteceu com o profeta lá em Jerusalém? Foi crucificado, morto. Foi terrível, muito triste. E caminhando, Jesus foi falando da palavra para eles, naquela caminhada. Chegou num trevo de Jesus ter que ir embora sozinho. Eles falaram para ele: não fique mais com a gente, porque é perigoso você caminhar agora. Mas por quê? Eles estavam gostando do que ele estava falando, da palavra de Deus, aleluia. E quando você tiver um amigo, tiver um inimigo, tiver quem, ou seus familiares mesmo, fala da palavra de Deus, começa a falar da palavra de Deus. Talvez não vai querer ouvir, mas se você falar com muito amor, muito carinho, você vai ver que vai querer ouvir, porque Jesus estava falando no meio deles com muito amor e carinho, perguntando: quem é esse, quem é aquele, como é que é, porque na palavra eu li isso, li aquilo, tudo, e estava falando, e eles estavam gostando. E ao entrar na casa que eles sentaram para comer, Jesus partiu o pão, e quando ele entregou o pão a eles, que foram orar, Jesus sumiu. Eles perguntaram um para o outro: você se lembra quando ele falava que ardia o coração? O meu também ardia. Então era ele que estava aqui, aleluia. E se você quiser essa oportunidade, que Jesus possa te visitar, é só você ir buscá-lo. Ele está esperando você tomar a decisão. Ele está esperando você abrir seu coração. Ele está esperando você tomar uma decisão, porque ele não vai entrar se você não tomar decisão. Aqui, quando ele falou a verdadeira adoração, o Senhor disse à mulher: veja que tu és profeta. A mulher já entendeu, porque ela conhecia um pouquinho a respeito da palavra, aquelas coisas, sabe? Então, veja que você é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aleluia.
Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorarás o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia! Ele falou diretamente para a mulher, deu a chance dela de soltar aquele problema das correntes, do pecado delas, para ela poder se arrepender do seu pecado. Então ela colocou a mulher já e tirou aquela situação dos judeus que tinham imposto que só em Jerusalém que podia adorar. Não, você também pode adorar em qualquer lugar, no seu quartinho de oração, no teu carro, no monte, na igreja, na sua casa, na sua viagem. Você pode adorar o Senhor em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar. Você é livre. Aleluia. E deveria todos nós adorarmos o Senhor em todo lugar. Então Jesus falou que nem dentro de 4 paredes que você vai ser salvo. Aleluia. Então, meu irmão, ele fala: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses o Pai que procura para seus adoradores. Você adorar em espírito e verdade, não adorar de qualquer forma, de qualquer momento, ou querer se aparecer, achando que é crente, que é espiritual. Aleluia. Versículo 24: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher. Aleluia, ela entrou. Versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Você vê como ela conhecia já? Já tinha ouvido falar do Messias? Aleluia. Todos eles estavam esperando o Messias. E olha que coisa maravilhosa que ele fala para a mulher, para a samaritana. Eu sei, respondeu a mulher, o que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eita Deus poderoso, eu sou, eu que falo contigo. E aí? Aleluia, eu sou. Glória a Deus. Quando foram prender Jesus lá no monte Getsemane, que Judas ia traí-lo de noite, dando um beijo no rosto, quando foram prender, eles perguntaram: quem de vós é Jesus? Ele falou: sou eu. Caiu tudo na terra, caiu tudo sobre a terra. Eu sou. Aleluia. Então, irmãos, disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Aleluia. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Glória a Deus. Era tudo que Jesus queria. Ele precisava usar a samaritana, ele precisava uma mulher. Aleluia. A primeira mulher que foi ver Jesus ressuscitar, a primeira mulher que foi no túmulo, foi Maria Madalena. A primeira mulher. Então, a primeira mulher que, na verdade, o maior culto
do mundo, foi a primeira mulher que realizou. Foi a primeira mulher que foi no túmulo e encontrou com Jesus ressuscitado. E agora a samaritana. Então Jesus quando eles vieram todos falar com Jesus, aleluia, quando eles vieram todos, aí veio uma multidão, e essa multidão ficava com Jesus. Aí Jesus nos dá uma tarefa para você e para mim, aleluia. Ele nos dá uma tarefa a respeito a ceifar e os ceifeiros. Glória a Deus. E essa tarefa eu vou estar ensinando na próxima quinta-feira. Glória a Deus. Porque agora eu quero que você abra em algumas passagens que eu preparei, Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, abre lá para mim. E esse capítulo 15, quando nós aprendemos aqui, que já veio lá do Antigo Testamento, no segundo livro, que é Êxodo a partida, aleluia, do versículo 23 ao versículo 26, nós vamos ler a palavra do Senhor. Nosso tempo está bom demais, quando nós aprendemos cada vez mais. Esse capítulo 15, versículo 23 ao versículo 26, aleluia, você encontrou aí? Veja bem, as águas amargas tornaram-se doces. De que maneira? Né? Diz assim, ó: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, aleluia, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu direitinho? Aleluia. Aqui aconteceu um milagre a respeito das águas amargas que se tornaram doces. Mas precisou usar o quê? Precisou usar uma árvore. Tudo criação de Deus. Glória a Deus. Vamos agora, em nome de Jesus Cristo, para Jeremias 17:13. Jeremias 17:13. Jeremias 17:13. Aleluia. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Aqui já estava falando a respeito das águas vivas que Jesus falou para a samaritana lá no poço de Jacó. Aleluia.
aqui já estava falando, Jeremias já estava recebendo, o profeta Jeremias já estava recebendo, desde a fundação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, vamos entendendo a palavra do Senhor. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, versículo 13. Não, perdão. Isaías 12, 3. Isaías 12, 3. Aleluia. Acharam? Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Mais uma a respeito da água. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Glória a Deus. Então tem tudo a ver com a água. A água, o batismo na água. A água que representa o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Glória a Deus. E agora, para terminar, Ezequiel 47. Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47, desde o versículo 1 ao versículo 12. Para terminar, para fechar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: a torrente das águas purificadoras. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa e do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se desviam passa a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou a mim e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passa esse rio. Junto a ele se acharão pescadores
gente, até em Engraim. Haverá lugar para estenderem as redes. Seus peixes, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nem os seus meses produzirá novo frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Essa profecia ali, que foi dita aqui em Ezequiel, já se realizou lá no Mar Morto, em Israel. Aleluia. Não sei se vocês participaram do pastor Rodrigo, que está lá, doutor Rodrigo, né, que é da arqueologia, e a Aline de Israel, que também apresentou essa profecia que aconteceu no Mar Morto. Mar Morto é cheio de sal, não tem vida nenhuma, mas só que a água desceu, aleluia, essa água torrente desceu purificada, essa água entrou nesse Mar Morto e tem vidas lá, tem peixe, tem árvores, tem fruto, tem tudo. Ela já mostrou isso aí que aconteceu a respeito dessa profecia aqui do capítulo 47. Se você quiser ter prova, se você quiser ver, entra lá na Aline é mais fácil, a Aline de Israel, aleluia, arqueologia lá de Israel, entra lá e procura a respeito da profecia de Ezequiel de 47, que aconteceu no Mar Morto, que brotou água doce, aleluia, e tem vida lá nos dias de hoje, aleluia, glória a Deus. Então a profecia que aconteceu aqui, então tudo que acontece na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é verdade, é tudo verdadeiro, então não podemos ter dúvida. Se você tinha alguma dúvida a respeito de água viva, está aqui, glória a Deus. Então que você possa entender, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa abraçar esse Jesus, possa abraçar a palavra de Deus, para que você venha conhecer Jesus mais e mais, para que você também possa estar conosco lá no reino de Deus, na casa do Pai, Deus Todo-Poderoso, lá no reino, para nós dar uma vida eterna, fazendo a vontade de Deus, adorando o Senhor, aleluia, como os anciões que estão lá, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus caminhos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse culto, por esse ensino, que Ele continue nos ensinando, nos mostrando o caminho da verdade, da palavra de Deus, para você e para mim, e para todos nós e para todas as nações. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te agradecendo, Espírito Santo, pela revelação da palavra, pelo ensino, para que nós possamos aprender mais da palavra, para que nós possamos ser alcançados pelo Senhor, para que nós possamos alcançar o amor na plenitude do nosso Deus Todo-Poderoso, conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, que Ele é, não o que Ele faz, e sim andar com o Espírito Santo, que Ele vai nos ensinar, nos mostrar tudo aquilo que nós precisamos aprender, tudo aquilo que nós precisamos saber de Jesus Cristo, e tudo aquilo que nós precisamos aprender da palavra de Deus. Que Ele revele a todos nós, revele a você que está nos assistindo, e revele àqueles que vão nos assistir também. Que essa palavra venha alcançar multidões, venha alcançar todas as nações, e vidas venham se arrepender, vidas venham se entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, porque o momento agora, a situação que se encontra todas as nações agora, é joelho no chão e palavra na mente, palavra no coração, que você possa guardar a 7 chaves da palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e transmitir a palavra do Senhor. Não é só ler, não precisamos decorar, e sim ler e praticar em nome de Jesus Cristo. Que você esteja voltado ao Senhor Jesus Cristo, aceitando Jesus como único Salvador de sua vida, e que tudo seja conforme a vontade do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós oramos pela sua vida, pela sua família, que todos venham se converter, que todos venham ser tocados pelo poder do Senhor,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também para aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por uma doença que não esperava passar. Essa mulher que está com caroços nos seios, que o Senhor possa tocar, eliminar esses caroços. Essa mulher, esse homem que está com desvio na coluna, aleluia, seja tocado pelo poder do Senhor, e esse desvio da coluna venha sarar em nome de Jesus Cristo. Essa criança que está com um tumor na cabeça, que o Senhor possa estender as mãos e esse tumor desaparecer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Essa mulher que está sem a visão, o Senhor possa tocar nos teus olhos e você venha enxergar novamente, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Essa pessoa que está precisando, Senhor, meu Deus, de uma cura no estômago, no rim, no fígado, aleluia, eliminando esse câncer, Senhor, não só desses membros, sim, mas sim, Senhor, meu Pai, meu Deus, esse jovem que seja eliminado, curado esse câncer na próstata, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse homem que está sofrendo um AVC nesse momento, em nome de Jesus Cristo, as veias entupidas, Senhor, que o Senhor venha desentupir agora pelo poder do Senhor. Visita esse homem, Senhor, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e ele venha ser curado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Toca o teu poder sobre essas vidas, sobre essa família que está agora em briga, Senhor, meu Deus, onde o Satanás entrou com suas flechas, entrou com o seu dardo inflamado, e essa família vem querendo separar. O Senhor coloca as mãos, remove, Senhor, esse dardo, remove essa ira, essa briga, em nome de Jesus Cristo. Eles vão voltar ao primeiro amor do Senhor, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sobre essas vidas, Pai. Nós pedimos ao Senhor por esses jovens para se libertar das drogas, se libertar, Senhor, dos vícios, se libertar da prostituição, da criminalidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estende as mãos, Senhor, meu Deus, também para a África, onde está setores ainda que estão passando necessidade, passando fome, Senhor. Levanta os missionários, os pastores, abençoando eles, meu Deus, a continuar com o trabalho ali naquele local. Senhor, visite também o nosso Brasil, visite todas as nações, em nome de Jesus Cristo. Que vidas possam se converter nesse momento, nesse instante, aceitando Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, confessando com seus lábios, Senhor, meu Deus, aleluia. Toda língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar e aceitar o Senhor como único Salvador de suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos também, Senhor, meu Deus, pelo Mauro, Senhor, meu Pai. Glória a Deus, que está lá em Biúna, Senhor, meu Pai. O Mauro, o padrinho do Ricardo, para que venha ter uma recuperação dessa enfermidade que aconteceu com ele. O Senhor já o libertou de uma certa forma, mas que o Senhor possa tocar com o poder do Senhor e ele saia dali sem sequela nenhuma, restaurado, fortificado pelas tuas mãos e pelo teu poder. Nós oramos por ele, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como oramos por todos, Senhor, que estão passando por isso nos hospitais, Senhor. Que o Senhor venha tocar com o poder do Senhor e tenha misericórdia dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor tem agido e vai agir, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende suas mãos, vamos ministrar a bênção apostólica e nós já vamos encerrar o culto, em nome de Jesus. Você também que está nos assistindo, estende suas mãos, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. É momento de nós falarmos com o Senhor, aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Papai, a grandeza, o poder, a majestade, o Criador, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos, que o Senhor possa estar sempre com você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, em nome de Jesus. Até sábado às 8 horas da noite, um novo culto, aleluia, para nós cultuarmos ao Senhor, meditar na palavra do Senhor. Você seja abençoado, protegido pelas mãos e o poder do Senhor. Tchau, beijo no coração.